Glória a Deus. Eu estava lembrando aqui, né? Domingo passado foi um culto muito abençoado, né? O culto da Páscoa. Foi muito lindo, né? Quem estava aqui presente, a gente vai estar divulgando aí os vídeos também. E o que nós celebramos domingo passado? A ressurreição de Cristo, né? A ressurreição de Cristo foi a maior, é a maior festa nossa. Então, se nós olharmos assim, pensando, voltando lá naquela época, né? Cristo foi crucificado, né? Houve aquela tristeza tão grande, né? Aqueles que eram seus discípulos, seguidores, tinham grande esperança com Jesus. Aí Jesus é morto na cruz. Aí fica todo mundo perdido, né? Pedro mesmo pega o barquinho e fala assim, vou pescar, né? Então, ele volta atrás, querendo voltar à sua vida, Jesus aparece para ele. Enfim, Jesus ficou 40 dias, né? Depois que ele ressuscitou, ficou 40 dias, ele apareceu, a Bíblia não, estudiosos, quando você pega ali, mostra que ele apareceu para mais de 500 pessoas, estiveram com Jesus, né, nesses 40 dias. Mas Jesus, ele termina a sua missão e ele sobe aos céus, né, ele ascende aos céus, né, os discípulos estão vendo ele ali, subindo aos céus. Mas antes dele subir aos céus, ele faz uma promessa para os seus discípulos. Ele fala o seguinte, olha, eu vou ao Pai, mas fica tranquilo que eu enviarei o outro Consolador. E quem que é o outro? Quando você pega o significado da palavra outro não é assim, a palavra outro significa outro do mesmo quilate, do mesmo assim, qualificação, né? Então, o outro, que é o Espírito Santo, não é menor em poder, né, em missão do que a de Jesus. Então, quando fala assim, eu enviarei o outro, não é ninguém menor do que foi Jesus. E essa promessa, né, da vinda do Espírito Santo, ela se cumpre lá, né, quando Jesus pede para os discípulos ficar lá em Jerusalém, quando tem o dia de Pentecoste, né, que os discípulos, todos que estão lá naquele local, eles são batizados desce aquela língua de fogo, e os discípulos ganham assim, né, o batismo do Espírito Santo, ficam ousados, né, destemidos. Antes eles eram pessoas assim, o que eu vou fazer? Né? O que agora, o que será de nós sem Jesus? E a partir daquele momento, né, ele se enche do Espírito Santo, né? E, inclusive, a palavra fala que Pedro e João, né, naquela noite, mais de 3.000 pessoas voltaram para Jesus. E Pedro e João estavam entrando num templo e tinha lá uma pessoa, né, um paralítico, né, uma pessoa pedindo esmola. E ali está entrando no templo Pedro e João para orar, né? E eles são abordados por aquele paralítico que fala lá, eu creio que ele deve ter falado, uma esmolinha, pelo amor de Deus, né? E Pedro vira-se para o paralítico e fala assim, olha, eu não temos nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E em nome de Jesus Cristo, né? Então, aquilo ali, né, é o primeiro momento, assim, depois do batismo, eles estão cheios do Espírito Santo, eles também recebem o poder para, em nome de Jesus, fazer milagres. E aquilo ali causou um alvoroço muito grande, né? As pessoas, quem foi esse? O que aconteceu? A pessoa paralítica de nascença, né? E agora está aí andando, o que aconteceu? Quem foi? Quem que é o tal? Né? Então, a palavra que nós vamos ver hoje, né? Ela está aqui, nós vamos ver Atos 4, de 8 a 20. Abra comigo a sua Bíblia. Então, partindo desse momento, né, que está todo mundo querendo saber quem é esse que fez um milagre, quem é esse que agora, né, já tinha Jesus, agora apareceu outro. Jesus foi crucificado, Jesus não está mais aí. E quem é que está fazendo milagre, né? E aí encontram Pedro e João e levam eles para o Sinédrio
e pede para que eles deem explicação. Como é que aconteceu aquele negócio lá, né? Então, olhem só como é que é. Nós vamos ver aqui do verso 8 ao 20. Então, olha só. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, consultores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem, então, de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, né, e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir entre eles, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não fale mais para ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente lá no sinédrio, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem o Senhor mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Bem? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus, Pai, que nós oramos aqui, já agradecido por cada irmão, cada irmã que está aqui presente, para entregando o teu culto ao Senhor nessa noite. E também eu agradeço o privilégio de poder ser portador dessa mensagem. Agradeço também aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que viram essa mensagem. Pai, eu peço agora que o Espírito Santo entre em nossos corações e traga a revelação dessa palavra para essa noite, para esse momento, Senhor Deus. Nós sabemos que essa palavra não voltará vazia sem cumprir aquilo para o qual o Senhor desejou. Pai, transforma corações, transforma entendimento. Senhor Deus, que o Espírito Santo tem plena liberdade para falar aos nossos corações nessa noite. Eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando aqui uma palavra em que começa assim, né? Qual é o cenário, né? Vocês se lembram que havia um milagre que aconteceu. E esse milagre preocupou demais as autoridades ali, né? Que tinham acabado de sacrificar, assim, levar Jesus à morte, né? E ali agora vem outra situação dessa. E aí eles falam assim, quem é essas pessoas? Né? Então, as pessoas estavam assim, aqueles que gostavam dos milagres, né? Estavam querendo saber quem é o milagreiro aí, né? Como é que é essas coisas, né? E chamam para que eles venham a se explicar lá no sinédrio. Então, a palavra começa assim, né? Eles começam assim, a leitura que nós começamos aqui no verso 8, diz assim, deixa eu voltar aqui, na página anterior. Fala assim, ó, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, senhores, autoridades, visto que hoje somos chamados para prestar conta num ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, todo o povo de Israel, que foi por meio do nome de Jesus Cristo que esse homem foi curado. Né? Então, esse é o tema de hoje, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Então, isso é o que o Senhor está dando a direção para ministrar a palavra de hoje. O que é uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Porque aqui foi como a palavra qualificou, né? O apóstolo Pedro, né? E João, né? Estavam ali cheios do Espírito Santo, que aconteceu depois da vinda de Pentecostes, né? Então, quando a gente fala nisso aqui, o que é uma pessoa espiritual? Então, esse ponto é um ponto assim bastante importante para nós, né? Que somos da Igreja Batista, da família aqui, né? Somos uma igreja que diferente, né? Tem vários tipos de igreja. Então, por exemplo, como foi falado, nós somos pentecostais porque nós acreditamos no movimento do Espírito Santo. Mas eu quero trazer aqui como que igrejas que são pentecostais ou neopentecostais, né? Até mesmo aquelas carismáticas, como é que elas veem uma pessoa espiritual? Para que vocês entendam bem a palavra de hoje, né? Então, por exemplo, quando nós falamos aqui numa pessoa na visão de uma igreja pentecostal, né? Essas grandes igrejas que têm movimentos assim de Pentecostes, qual que é o ênfase dele? A ênfase deles está nos dons, na movimentação por dons. Então, eles têm ali, por exemplo, né, se a pessoa é uma pessoa que que ora em língua, uma pessoa que interpreta a língua, uma pessoa que se movimenta no poder de profecias, de cura, essa pessoa é uma pessoa espiritual. Se você olhar, por exemplo, então dentro desses movimentos que nós estamos falando, né, a característica, a ênfase está na movimentação pelos dons. Isto, no nosso ponto de ver, né, é uma visão incompleta que nós queremos trazer aqui à luz dessa palavra. O que significa uma pessoa espiritual? Não que não há pessoas, né, que são usadas no dom do Espírito Santo, que é isso que nós acreditamos, mas dentro dessa diferença, dentro disso que nós vemos por aí, então você vê lá, por exemplo, veja uma igreja pentecostal, por exemplo, né, como eu citei aqui, imagina que elas vão fazer um grande culto, uma campanha, e vão trazer uma pessoa famosa, né, conhecida. Então, eles vão fazer um culto muito importante, traz esse convidado ilustre, e lá eles colocam faixas, banners, dizendo assim, né? Nós vamos trazer aqui um homem, né? Que ele conhece o seu CPF, né? Ele é o olho que enxerga tudo. O olho que vê o seu CPF, né? Então, aquela pessoa que serviu o Exu Caveira, que, né, foi convertido, ou então foi um satanista. Então, hoje, essa pessoa, se ela orar, né? Estou dando só um exemplo, né? Não estou querendo também exagerar, mas é muito assim. Olha, ela orou e surgiu dente de ouro, né? Restauração de ouro. Quando esse homem faz tal coisa acontece. Então, a ênfase está na movimentação dos dons. Então faz aquela campanha e aí a igreja enche, né? O culto vai gente de todo lado para conhecer aquele homem, né? Aquela pessoa, a que vai se movimentar naqueles dons. A ênfase está nos dons. Então, aquela pessoa é espiritual porque aquela pessoa se movimenta naqueles dons. Aí, a campanha continua na semana seguinte, eles trazem lá um outro preletor, né? Aí a ênfase está a seguinte: vamos trazer aqui um homem de Deus que conhece as Escrituras como ninguém, né? Tem assim um ensino da palavra que você não consegue entender como fica tão claro o ensino da palavra. Tem um dom de mestre, mas ela é conhecedor da palavra, casado com a mesma mulher há 40 anos, pastor da mesma igreja já há 30 anos, né? É um homem que
né, um homem de Deus que vai vir aqui para ministrar a palavra. A igreja não enche. Né? Por quê? Porque o ênfase não está na palavra, o ênfase está naquilo que ela faz, e não no que a pessoa... Né, a pessoa tem uma formação, vai trazer a palavra, né? Então a palavra que é o ênfase. Então a igreja já para aí não é aquilo que a gente queria, né? Agora, se falar de pessoa que ora e cura a pessoa que está já numa situação ruim, ela orou, a pessoa foi curada, né? Então a movimentação dos dons. Então não estou dizendo, né, que nós, como nós já dissemos, e inclusive o pastor Rodrigo na abertura, né, ele já até citou isso, que nós somos uma igreja pentecostal porque nós acreditamos na movimentação dos dons, mas estamos falando só, à luz dessas igrejas, como é que ela enxerga uma pessoa espiritual. Se nós fôssemos falar de uma igreja católica, né, que a gente conhece bastante, né? Então, a igreja católica, a pessoa espiritual já é diferente. Já é aquela pessoa que frequenta todos os ritos que existem na igreja, né? Não perde uma celebração de uma missa, ela está sempre está ali presente. Se tem novenas, ela está presente. Se tem reuniões, né, para tal situação, quermesse, procissões. Então, essa pessoa é espiritual. Na forma de ver daquela igreja católica, não estou dizendo que não deva fazer isso, mas a classificação de pessoa espiritual é essa pessoa que está ali presente, que confessa os seus pecados ao Padre, que faz tudo aquilo ali. Então, essa é a forma de enxergar dessa igreja, né? O que é uma pessoa espiritual. Agora, nós, à luz da palavra, né, sem querer criar né, falar do errado, do certo, mas falar o que a palavra diz. Em cima da luz da palavra, nós vamos dizer o que nós entendemos como a pessoa espiritual. Então, quando você começa a ler essa passagem que nós trouxemos para vocês, fala o quê? Que Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que ele diz aqui no verso 10 é: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, essa pessoa foi curada. Ele já aproveita, então a ênfase, né, não está, a cura não é para ele, a glória é para o Senhor, né? A ênfase é para o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a glória, como nós cantamos, a Ele a glória, né? Sem combinar nada com os irmãos do louvor, né? Então o Espírito Santo já deu a direção para nós cantarmos aqui, a Ele a glória. Então, irmão, aqui quando nós vemos aqui, a primeira coisa que nós entendemos, que classifica uma pessoa cheia do Espírito Santo, é que a glória não é para Ele. A glória é toda para o Senhor, né? Toda a honra, toda a glória para Deus, né? Nós, né, somos instrumentos do Senhor para que a pessoa alcance o que Ele tem vindo buscar. O Senhor, né, usa aqueles que se colocam como os seus embaixadores, os seus mensageiros, aquele que vai levar a palavra. Então, nesse caso, né, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não toma nunca a glória para si. A glória é para o Senhor, né? Como Pedro fez. Então, Pedro, né, não só fez isso de dizer que não foi ele. Olha como a palavra é tão específica no que nós estamos falando. Saibam, senhores, todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Já aproveita para falar, é Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso que vocês crucificaram, né? Então, é Ele, que foi no nome dEle que foi curado. Então, não somente Ele não toma para si a glória, como Ele exalta o nome do Senhor. Essa pessoa é a pessoa cheia do Espírito Santo, que ela não está preocupada em tomar para si, preocupada não, ela nunca pensou. E a palavra cheia do Espírito Santo, irmãos, é cheia. Não tem espaço para
vontade para dizer, não, eu quero uma beiradinha nessa glória aí, né? O que é isso, né? O milagre, se não fosse eu, né? Se não fosse eu, se não fosse a minha oração, né? Então, nada disso. Toda a honra, toda a glória para o Senhor. Irmãos, eu já falei para vocês, né? Antes de preparar essa palavra, eu sempre falo, né? Quando eu fui expulsar, a primeira vez que eu fui chamado para expulsar um demônio, né? Eu cheguei lá, o demônio estava tomando a pessoa, estava toda naquela situação, e aí eu cheguei e dei ordem, né, para que o demônio se retirasse, né? Aí ele falou assim, quem você pensa que você é? Desse jeito. A primeira coisa que ele afrontou, né, que ele confrontou comigo, ele falou, quem que você pensa que é para dar ordem? Eu falei assim, eu não sou nada. Mas eu vou falar no nome daquele que é o Senhor de todos, né? O Senhor Jesus Cristo, né? O nome que está sobre todo nome. Em nome de Jesus está amarrado. Em nome de Jesus você vai deixar essa pessoa agora. Mas é na hora. Porque a primeira coisa que o demônio falou para mim foi isso. Quem você pensa que é? Ah, eu sou o pastor da igreja. Eu sou o líder não sei do que. Eu não sou nada. Mas eu não estou aqui por mim, estou aqui no nome do Senhor dos Exércitos, né? Estou aqui em nome de Jesus. É esse nome que é o nome que está acima de todos. É nesse nome que você vai sair agora, né? E não teve dificuldade nenhuma, porque não foi no meu nome, né? Irmãos, o que eu estou falando aqui, né? Quando nós falamos da pessoa, todo milagre, tudo aquilo, nós já participamos de tantas situações, mas a coisa mais gostosa é falar o seguinte, foi no nome de Jesus. Não tem poder nenhum, né? Tudo isso é para Ele, tudo isso é Ele que nos faz, Ele que nos traz, Ele que nos capacita. Você está aqui não porque você quis estar aqui, mas porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Se não fosse pela vontade dEle, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, né? Ah, hoje eu fui ao culto, hoje eu fui lá a entregar o meu culto ao Senhor, né? Né? Não. Glória a Deus que o Senhor te capacitou para estar aqui nessa noite, né? Então, Pedro, ele já aproveita e fala para aquelas pessoas, fala o seguinte, né? Olha, saibam todos vocês que aquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou a morte, esse homem está curado diante do Senhor, este Jesus, né, e já vai e já traz, né, uma pregação sobre Jesus, sobre o Senhor, sobre quem é quem, né? Nós não somos aqui, não estamos aqui para falar assim, eu sou o presidente do ministério, né? Irmãos, nós somos iguaizinhos. Hoje eu estou aqui, amanhã é você, mas nós sempre estaremos para servir ao Senhor, né? Não é para engrandecer, né? Não tenha, né? Então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe exatamente de quem é a glória, e Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém, né? Se há uma coisa que Deus não aceita, é que você, olha, né? Eu estou curando, eu estou fazendo isso lá na minha igreja, eu faço isso e aconteço, né? Você desagrada a Deus, porque você só faz isso porque Deus te capacita. Você só faz isso porque Deus te colocou o dom para você fazer isso. Então, nisso aqui, né? Nós temos que colocar sempre, né? Em quem nós estamos pregando, estamos ministrando, né? Então, o que foi que aconteceu lá? Olha só. Quando Pedro e João estavam entrando no templo, já cheios do Espírito Santo, porque antes eles estavam medrosos, desencorajados, porque eles não estavam cheios do Espírito, né? Mas quando eles estavam cheios do Espírito, eles estão entrando no templo, né? Eles são abordados, né? E aí eles são abordados, então eles chamam o aleijado e falam assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, né? Mas antes de vocês ver ele realizar um milagre, ele chama a pessoa
que estava lá aleijado, e fala, olha para nós. Então, na hora de orar, olha para nós. Na hora de fazer, olha para nós. Na hora de glorificar, olha para Deus. Foi ele. Amém? Na hora de fazer, se você ler lá a passagem, ele fala assim para o aleijado, olha para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Então, na hora de fazer, na hora de orar, é nós. Porque essa missão foi dada para nós. Sim, nós estamos como igreja, essa posição para, crendo, com fé, que você é uma pessoa que Deus te designou para aquela missão, de orar, interceder, de você, na sua casa, na sua família, você tem todo o poder, não precisa, eu tenho uma pessoa doente, eu vou chamar o pastor. Não, ora, interceda em nome de Jesus, Você é tão importante, a sua oração muito vale nos seus efeitos, a oração de junto, tão importante quanto a do pastor, do líder de oração. Você tem que acreditar que Deus usa aquele que confia no poder do seu nome, E não no oro, porque eu sou pastor, eu vou orar, vai curar. Não. Quem cura não é o pastor, não é o líder de oração, mas o poder do Senhor, a fé, que você ora, no nome daquele que está sobre todos os nomes. Então, se você quiser ver lá, por exemplo, Atos 3:4, que eu estava citando aqui, ele fala isso aí, na hora que ele está entrando no templo, Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós, Atos 3:4. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhes dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Amém? Olha para nós. Na hora de fazer, na hora de orar, olhe para nós. Eu vou orar em nome de Jesus. Na hora de dar glória, é a Ele. Essa é a diferença da pessoa cheia do Espírito Santo. Na hora de fazer, na hora de crer, na hora de agir, é Ele. Olha para nós. Na hora de glorificar a Deus, eu só sinto uma pessoa muito privilegiada de poder ser usada pelo Senhor. Somente isso. Muito feliz. E você também, na medida que você vai tendo esse mesmo entendimento. Então, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela diz quando alguém é abençoado, ela fala o quê? Glória a Deus, Glória a Deus. A pessoa mal informada, mal instruída, ela fala assim, a minha oração é poderosa, a minha mão tem poder, eu faço, eu fiz, olha, a pessoa está, aconteceu. Então, Então, continuando aqui. Nisso aqui, é muito importante essa questão do glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, não é uma frase decorativa que você fala, as pessoas acostumam, oh, glória a Deus, aleluia, Não, quando você fala o seguinte, a pessoa foi curada, glória a Deus. A glória a Deus. Glória seja dada a Deus, foi Ele, é dele, por Ele. Se não fosse por Ele, nada seria. Então, quando nós falamos glória a Deus, não é uma frase feita, montada. Quando nós falamos glória a Deus, é dizendo assim, a glória é toda do Senhor. Ele que foi o autor desse milagre. Se o seu filho vai bem, Se o seu filho vai bem, glória a Deus, Se o seu filho vai bem, glória a Deus. Quando vai na escola, glória a Deus. Não é assim, glória a Deus, É assim, glória a Deus que capacitou ele. Glória a Deus que guardou. Glória a Deus que não deixou que outros amiguinhos desviassem ele para outras coisas, se perdessem.
né? Se uma pessoa estava doente e estava à beira da morte, e você orou e curou, glória a Deus que ouviu a oração, glória a Deus que teve misericórdia, né? Porque o poder veio de Deus. Então, glória a Deus, irmãos, nós temos que entender, toda vez que você falar glória a Deus, não é uma frase, aleluia, né? É glória a Deus mesmo, a glória a Ele, amém? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há espaço para nós, só cheio, quer dizer cheio mesmo, né? É só para Deus, né? Não há espaço para você se sentir que você é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais perante a Deus, e cada vez que o Senhor nos usa, que nos dá a direção, nos dá uma palavra de fé, glória a Deus, é Ele que nos deu, né? Então não é mérito nenhum nosso, né? Então, quando nós estamos falando isso aqui, outra coisa também, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca acredita a sua salvação meritória às suas atitudes. Olha, eu parei, né? Eu não pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou um santo, né? Eu sou um santo. Então, a salvação é por conta única, né, do Senhor. Ninguém tem poder por si próprio de trazer a salvação para si. Se não fosse a misericórdia de Deus que se renova em nossa vida toda manhã, né, nós temos, todo dia eu mando uma mensagem, né, graça e paz, né, irmãos, né, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos, porque é isso, é o que nos alegra, que todo dia, toda manhã, a misericórdia do Senhor se renova em nossa vida, né? Então, quando nós entendemos, né, nós somos cheios do Espírito Santo, nós nunca vamos acreditar a outro senão o sangue precioso de Jesus. O poder, né, do Senhor, né, ao morrer no meu lugar, ao crer, né, e pela graça nós somos salvos. Então, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai acreditar a seus méritos próprios. Por isso que a gente diz que a graça é um favor imerecido, né? A graça, nós não merecíamos nada, e o Senhor nos deu por amar a nós todos. Então, é um favor imerecido. Então, agora tem uma coisa, né? Nós temos também que entender que, mesmo você tendo cheio do Espírito Santo, tem dia que você pisa na bola. Mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, tem hora que você também, você está bem, você orou, e de repente você vem pensamentos que falam assim, de onde vem isso aqui? Está repreendido, né? Coisas ruins, vem. Você se lembra, Pedro, né? Que naquele dia que Jesus falou o seguinte, quem dizes que sou? Pedro pulou lá na frente de todo mundo e falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus se espantou, né? Pedro, parabéns, Pedro, né? Não foste carne nem sangue te revelaste, mas foi o Pai que te falou. Naquela hora Pedro se encheu. Oh, glória a mim, né? Eu sou bom, né? E Pedro já se encheu. Falou assim, olha, eu não sabia que eu era tão bom assim, né? Deus veio e falou só para mim. Aí, passou mais um pouquinho, Jesus mudou de assunto, estava falando que ele teria que morrer, né, para que cumprisse a sua missão. Aí, Pedro falou, o que é isso? Para com isso, Jesus. O que é isso? Onde já se viu um negócio desse? Vem aqui. Os 11, fica aí um pouquinho aqui, deixa eu dar uma palavrinha aqui com Jesus. Jesus, que pensamento pessimista é esse, né? Você não vai morrer coisa nenhuma, nós não vamos deixar. Né? Jesus olha para Pedro e falou assim, arreda de Satanás. Né? Então, no mesmo tempo que a pessoa estava indo para o céu, ele pode ser desviado também, né? Então tem que ficar atento, porque na mesma hora que Pedro foi elogiado por estar deixando um rastro de céu na palavra dele, ele estava estava a serviço do demônio, né? Falando uma palavra que iria impedir Jesus de cumprir a missão dele. Então, nós temos que entender que às vezes na nossa vida, nós temos assim, às vezes, né, a gente está assim, orou, né, está tudo bem, daqui a pouco pintam alguma coisa na sua frente lá que você se distrai, e você daqui a pouco você sai da direção, do caminho. Então, por isso que a palavra diz para nós vigiarmos, né, sempre. Aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Quantas pessoas nós temos visto, irmão? Principalmente eu estava falando, né? O diabo está agindo fortemente aí, principalmente atacando as igrejas, líderes, pastores, né? Quantos noticiários de pastores que teve uma situação, né? Praticou sexo com pessoa da igreja, aquele escândalo, foi fragado no carro, foi preso, então, enfim, coisas terríveis. Então, nós que temos um propósito com Deus, nós que temos um chamado, também nós sabemos que as lutas não vão ser fáceis. Então, quando nós falamos aqui, né, de a pessoa ser cheia do Espírito Santo, também ela reconhece que, né, que Deus usa pessoas também, pastores, líderes, ministeriais, Deus usa, mas nunca, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nunca esquecemos que a fonte da bênção é do Senhor. Amém? Aquela pessoa que passa, pastor, né? E aquela pessoa passa a ser mais importante que Jesus, né? Está errado, né? Nós, né, temos que entender que o Senhor usa, né, grandes líderes, grandes, né, pessoas nos ministérios, mas tudo vem dele, né? Não da pessoa. Amém? Então nós não podemos esquecer isso, porque às vezes pessoas estão idolatrando pessoas, estão pecando, porque a honra e a glória é para o Senhor. Aquela pessoa é apenas um instrumento. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já viu alguém, né? Pega um autor, um escritor bem famoso, né? Não vou citar nomes aqui, mas imagina um escritor bem famoso. Você já viu alguém querer pedir um autógrafo para o computador dele, que ele escreveu o maior livro da história? Por que você não vai pedir autógrafo para o computador dele? Porque o computador é apenas um instrumento. Amém? Nós somos caneta na mão de Deus para escrever a palavra que Ele nos manda. Nós não somos mais do que instrumento do Senhor. Você não pediria um autógrafo para um computador daquele autor famoso lá, por quê? Porque foi um absurdo. E por que você acha que nós somos importantes assim para pegar autógrafos? Não, a Ele, a honra e a glória. Nós temos que entender que muitas pessoas são idolatradas, tirando a posição da bênção, da glória de Deus, né? E olha como é que Deus está olhando. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não entra nesses erros, né, que a gente vê muito absurdo por aí, pessoas tietando, fazendo isso e aquilo. Não, a honra, a glória para o Senhor, né? Nós não podemos esquecer nunca disso aí. Então, no verso 10, né, que nós vimos, a palavra aqui, ele fala assim, ele foi curado em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela acredita tudo ao Senhor. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem dúvida que o autor e consumador de todos os milagres é o Senhor. E ele disse, e eu creio na palavra, né? Nós cremos na palavra, então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela acredita na palavra. E eu creio na palavra que o Senhor disse que no nome dele, nós faríamos obras iguais ou maiores. E o Senhor já nos usou, né? A Neuza estava lembrando na quinta-feira passada, né, de situações de milagres que o Senhor já nos usou, né? E eu tenho certeza que vocês também devem já ter sido usados no nome do Senhor. Então nós cremos que realmente, né, o Senhor nos usa nos dons de cura, de libertação, né, de intercessão. Então nós temos que crer nisso, né? Nunca dizer. Então a pessoa, né, cheia do Espírito Santo, ela também está ligada na palavra de Deus. Então não é só nos dons, na palavra de Deus. Quando você vê lá, por exemplo, né, lá no Sinédrio, Pedro falando, né, ele está falando assim daquela parte que ele fala aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, no verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês consultaram e rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro está totalmente ligado na palavra. Essa passagem aí está em Salmo 118, 22. Né? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ele conhece a palavra, ele usa a palavra, ele não cria, né? Segundo o pastor Aguiar, né? Não,
Ele usa aquilo que o Senhor escreveu, né? Aquilo que está escrito. Tá? Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é ligada na palavra. E nós não podemos esquecer que a Bíblia fala, né? Lâmpada para os meus olhos são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos da palavra, a palavra é importante. Não podemos ficar, né, afastado da palavra. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela está totalmente focada na palavra, ela não se distancia da palavra. Irmãos, um pastor foi jantar na casa de um casal, né? E aí fizeram um jantar, fizeram lá uma galinhada para ele e tal, ele ficou todo feliz, né? Espera aí. E a mulher do pastor, do irmão, como era o pastor, falou assim, olha, vamos colocar os melhores talheres. Colocaram lá talheres de prata, né? Foi um jantar né, bem sofisticado, né? Aí, a hora que o pastor se levantou, que depois que foi tirar a mesa, a mulher, dona da casa, lá falou para o marido, eu não acredito, eu vou falar um negócio muito grave para você, né? O pastor roubou a colher de prata, né? Como assim, mulher? Ué, eu servi, estava lá, todo mundo no seu lugar, estava lá os talheres, e no lugar que estava sentado o pastor, a colher de prata não está. E essa mulher ficou indignada, né? Como é que pode um pastor roubar a colher de prata? Né? A minha colher, a primeira vez que eu usei esse talher, porque eu era o pastor e tal, né? E ela ficou indignada. E ela falou assim, eu não acredito num negócio desse, como é que pode me decepcionar tanto um pastor me roubar um talher, né? E ela ia para o culto, né? E não falava nada, ela ficava lá, né? O pastor estava pregando, ela falou assim, sem vergonha, ladrão, né? Você fez isso, né? E ainda fica em cima aí, falando isso, falando aquilo, né? E assim passou, né? E ela, toda vez que ela ia na igreja, ela estava lá xingando o pastor, né? Aí passou-se mais uns 6 meses, tá? Teve a oportunidade do pastor ir na casa dela de novo, né? E aí ela chamou o pastor no canto e falou assim, pastor, o senhor me dá licença aqui que eu vou ter que desabafar com o senhor. O dia que o senhor veio aqui na minha casa, né? Nós servimos lá com tanto carinho, melhores, né? A mesa que a gente já pôs aqui na nossa casa, e a mesa que o senhor estava sentado, no lugar que o senhor estava sentado, o senhor, quando saiu, sumiu a colher de prata, o senhor levou a colher de prata, o senhor roubou a minha colher, né? Aí o pastor falou assim, ó, você tem razão, eu peguei a colher de prata e coloquei dentro da Bíblia, faz 6 meses, e essa mulher não tinha aberto a Bíblia até hoje, né? Falei assim, muito bem, né? Eu fiz isso para testar o quanto você está lendo a sua Bíblia, né? Então, eu pergunto, né? Que vergonha, né? Que vergonha, 6 meses a pessoa não abrir a Bíblia. Porque se ela tivesse visto uma colher dentro da Bíblia, qualquer um viria, né? Se eu tivesse pego a Bíblia, mesmo para tirar pó. Né? Então, eu pergunto, o que adianta você falar que você é cheia do Espírito Santo se você não lê a palavra? Né? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está focada na palavra. Né? Se nós ficarmos distante da palavra, né? Como é que Deus vai falar conosco? Se não através da palavra? Mas eu vou no culto. Mas só o culto não serve. Nós temos que estar ligados à palavra todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente manda para vocês, a igreja manda o devocional. Eu já mando a palavra, mando uma reflexão. Quantos de vocês leem? Eu vejo que uma média de umas 8 pessoas, 10 pessoas vêm. Mas assim, mas não é só isso, não. Pega a Bíblia, né? Nós precisamos estar ligados na palavra, porque às vezes nós nos achamos, né? Ficamos achando que nós somos importantes, mas nós não temos nem contato com a palavra. Como é que Deus pode nos abençoar? Então, às vezes, né, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, né? Uma quarta coisa, a pessoa cheia do Espírito Santo também, ela escolhe a servir a Deus do que a homens, né?
Tem pessoas que gostam muito de se aparecer, né? E se sente importante. Eu sempre digo, né? Cuidado, que o importante é o Senhor. O importante, nós somos instrumentos. Não pode dar... lembra aquela história, acho que todo mundo conhece aqui, já viu falar essa ilustração do jumentinho que serviu para entrar com Jesus em Jerusalém? Essa história? Está falhando aqui de novo. Então, o jumentinho, né, chegou na casa dele, né, no dia que ele entrou com Jesus, à tarde, ele chegou lá na casa dele e falou assim: mãe, seu filho é o jumento mais famoso da cidade. Não estou estourando, né? Todo mundo, olha, eu entrei em Jerusalém, as pessoas foram colocando ramos na minha frente para eu pisar. Olha, onde eu passava, eles colocavam ramos e falavam Hosana, Hosana, glória nas alturas. Então, bendito que vem em nome do Senhor e tal. E olha, uma festa. O seu filho muito famoso. E a mãe, percebendo, né, que ele estava iludindo, né, se achando, pegou e falou assim: filho, você tem certeza? Sim, mãe, você precisa de ver, seu filho está famoso. Falei: então, filho, eu usando sabedoria, falei assim: volta lá amanhã, no mesmo horário, entra lá na cidade, né, no mesmo lugar que você passou. Aí o jumentinho vai, né, no dia seguinte, vou lá, né, experimentar de novo da glória, né, e foi lá, e voltou aborrecido. Mãe, não tinha ninguém, mãe. Né? Não tinha ninguém. Ninguém olhou para mim, ainda levei um chute ainda. Vai para lá, jumentinho, né? Aí a mãe falou assim: filho, não tinha nada a ver com você, mas tinha a ver, não tinha um homem sentado em cima de você, naquele, sim, um tal de Nazareno. Então, não tinha nada a ver com você, tinha a ver com aquele que estava sobre você. Amém? Tudo que nossa vida tem a ver com aquele que está acima de nós, aquele que está sobre a nossa vida. Muitas vezes, né, nós nos inchamos, nos inflamamos. Quem somos? Né? Se nós servimos a Deus, fica feliz de servir a Deus. Né? A palavra de Deus é tremenda, né? Deus não se esquece. Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos que serve a Ele. Um dia ainda nós vamos ter uma pregação aqui, para você ver quanto Deus aprecia aqueles que servem a Deus, né? E outra vez virão a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Mas aqui eu falava, né, ainda na quarta coisa, a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela importa agradar a Deus e não a homens, né? No verso 18, olha só o que aconteceu lá no verso 18. Quando as autoridades, né, viu que não tinha jeito, chamaram ele e falaram assim: vamos fazer uma pressão para ele não falar mais no nome de Jesus, né? Então falou assim, chamando novamente, ordenou-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecermos aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, amém? Não podemos parar de falar do Senhor, da bênção que Ele é na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Irmãos, você não precisa ser um pregador, mas se você falar as bênçãos que Deus tem feito na sua casa, na sua família, você já está fazendo isso. Nós não podemos parar de falar nunca. A minha vida, a sua vida, não era o que nós éramos e o que nós somos hoje. Por quê? Porque Ele nos tirou das trevas para o reino da luz. Irmãos, se você falar as coisas que acontecem na sua vida, depois que você entregou a sua vida na mão do Senhor, agora temos que entender, né? Porque às vezes a pessoa, eu estou no emprego, eu não posso colocar meu emprego em risco, pastor, né? Eu não posso colocar meu emprego em risco. Então, tem pessoas que entregam, né, abrem mão daquilo que é mais precioso na vida dele, que é a salvação, a glória do Senhor, para agradar a homens. Por exemplo, imagine que lá no seu serviço, né, as pessoas falam o seguinte: olha, nós vamos sair escolhemos aqui só as pessoas mais próximas aí para nós sair lá com
com o patrão, nós vamos lá fazer uma festa, né? Vamos tomar umas bebidas e tal, e você sabe que nesse ambiente as coisas não é um ambiente para nós cristãos, mas você fala assim, se eu não for, eu vou ficar fora do grupo. Então eu tenho que ir, então eu tenho que me misturar com eles, eu tenho que fazer, senão eu vou perder. Olha que coisa errada, irmãos, se você não confiar que Deus te colocou lá para ser a diferença. Olha que coisa errada você não entender que você foi posto lá exatamente para ser o sal, que vai ser diferente, que vai dar outro gosto na vida das pessoas. As pessoas vão vir para Jesus por sua causa. A hora que você fala o seguinte, eu preciso ser igual a ele, porque senão eu vou desagradar aos homens, o que você está fazendo para Deus? Deus falou assim, foi para isso que eu te coloquei? Lembra a Esther? A rainha, né? Que ela tinha que salvar, ela tinha que se apresentar ao rei, né? Assuero. Ela tem que se apresentar, e se ela se apresentasse ao rei sem ser chamada, o rei poderia mandar matá-la. E aí o tio dela, né? Mordecai falou assim para ela assim, não foi para isso que você foi eleita rainha? Porque o povo judeu estava para ser exterminado. E ela tinha que interceder, né? Falar para o rei que ele assinou uma lei que ia acabar com o povo judeu. E aí ela falou assim, mas se eu for lá eu morro. Se você não for lá, morre o povo de Israel, né? Porque vai ser exterminado. E a rainha, né? Ela vai lá, ela toma uma decisão. Se tiver que morrer, morri. Mas eu vou lá. Então ela vai lá. E Deus honrou, né? Deus honrou e mudou toda a história. E o povo de Israel, né? Mais uma vez, Deus nos coloca lá. E se Deus está, se é para Deus, você acha que Deus vai te deixar na mão? Então a palavra diz aqui, mais vale agradar a Deus do que a homem. Uma moça, né? Ela foi, né, muito bonita, uma irmã da igreja, né? Ela foi contratada para ser secretária numa empresa, e o patrão, né, essa moça bonita, bem qualificada, né, eu quero ela como secretária. Aí na primeira semana de trabalho, que ela está lá, secretária do dono da empresa lá, pessoa muito importante, toca o telefonema lá, quero falar com o fulano, e estava no Viva Voz, né, o patrão, fala que eu não estou, e ela falou assim, né? O senhor quer falar mesmo com quem, né? Fulano, não serve o fulano? Não, eu quero falar com o fulano. Fala que eu não estou, fala que eu estou. Aí ela falou assim, olha, ele está falando que não pode atender. Aí o cara, tá bom, depois eu falo com ele e tal, né? Aí a hora que ela desligou o telefone, o cara falou assim, sua imbecil, você não sabe que eu sou o dono da empresa? Amanhã passa lá no RH. Já você perdeu a sua chance, né? Paciência, né? Eu não ia mentir, né? Eu não poderia ir contra aquilo que meu princípio, né, de usar a verdade. Aí no dia seguinte, ela já foi assim, preparada, né? Chegou lá no RH, eu vim aqui para assinar meus papéis de demissão. Que demissão? Você foi promovida lá para o setor financeiro. Como? O patrão mandou transferir você para o setor financeiro. Se você não mente para ele, você é uma pessoa de confiança para cuidar do dinheiro dele. Então vai lá para a área que ele precisa de uma pessoa que não mente, nunca. Então, irmão, nós nunca perdemos em confiar, em falar aquilo que Deus te dirigiu, né? Então, pastor, não é sempre assim, mas confia. Se você tiver que perder aquele emprego, é porque Deus está tirando de lá, porque aquilo lá não é lugar para você. Tá? E não se preocupe, confia em Deus, né? Melhor agradar a Deus do que agradar a homens, né? Então, quando nós falamos nisso aqui, né? Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo, você conhece ela, por isso, pelas suas atitudes, por estar ligada à palavra, por colocar a glória toda para Deus, nunca para si, né? Por ela crer no nome de Jesus, né? Saber que Ele é o autor e consumador da sua fé.
Uma pessoa que não vacila nunca, nunca tem dúvida de que tem que seguir a verdade, né? Não tem dúvida nenhuma. Se eu tiver que perder, assim como a rainha Esther, né? Se eu tiver que morrer, morri, né? Mas eu vou lá e vou fazer aquilo para qual Deus me chamou, né? E Deus vai honrar você, porque é assim que Deus faz. Deus, ele honra as pessoas que confiam nele. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego. Calma, você não sabe o que Deus preparou para você, né? Você vai ver que aquilo que nós fazemos para Deus, confiando que é aquilo que é a palavra, aquilo que a palavra nos ensinou, sempre vai ser o mais importante para nós, né? Então, nós não precisamos dizer também, né, que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada por Deus o tempo inteiro. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia, a palavra diz cheia. Você não tem espaço para o diabo entrar na sua mente. Você, como eu disse, né, se ele entrou ali, a palavra já mostra para você, a palavra não, né, o Espírito Santo já mostra para você repreender, né, e arrepender, às vezes até dos pensamentos. Mas você não pode também, eu não posso chegar aqui na frente e falar que você, por causa disso, você não vai ter lutas. Porque Jesus falou que nós teremos luta, né? Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que vai enfrentar a luta, mas ela sabe também que o Senhor entra nas nossas lutas, amém? Nós temos fé, irmão, e o Senhor está levantando uma igreja que tem fé. O Senhor, aqui na nossa igreja, Ele está dando a direção nas orações, aqui no púlpito, na direção da palavra, que Deus está olhando aqueles que confiam nele, aquele que espera no Senhor, aqueles que acreditam. E então, eu quero dizer para vocês o seguinte, aquilo que eu estava dizendo, Deus tem dado a direção para a nossa igreja, confia em mim, venha comigo, né? Me siga, acompanhe aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que eu estou falando, porque tempos ruins estão vindo aí. Ah, pastor, você está parecendo... Né? Não, mas não adianta, é verdade. Mas a Deus eu já disse para aquele que eu tomei em minhas mãos, esse eu nunca o lançarei fora. Aquele que Deus escolheu, que somos nós, né, o povo de Deus, nós somos chamados de Deus para uma missão. A minha e a sua família são importantes para Deus, acredita nisso? E a luta que você tem, entenda que o Senhor já está nessa peleja. Jesus falou, eu sou Emmanuel, né? Emmanuel é Deus conosco, Ele estará conosco até o fim. Irmãos, quero finalizar trazendo aqui uma lembrança de Josué assumindo a missão para tomar posse da terra prometida. Quando Moisés morreu, né, ele estava ali na beira do Jordão, pronto para vendo Canaã lá na frente, né? E essa é a terra, mas você não vai entrar lá. Não preciso falar por quê. Josué era o líder que levaria o povo lá. Deus falou para Josué, né, não temas, eu sou contigo. E deu as orientações para ele. Falou o seguinte, vai, passa por toda Arraial, falando para as pessoas se santificar, porque amanhã verá grandes coisas, né? Então, Deus está me falando essa palavra para nós. Deus está falando para nós. Temos grandes coisas, grandes experiências com Deus. Mas Deus está falando o seguinte, assim como Ele falou para o povo de Israel, santifiquem-se, porque amanhã vocês experimentarão grandes milagres de Deus. Irmãos, o que é santificar? Se conserta. Se tem coisa que Deus tem falado na sua vida para você mudar, muda. Tá? Se tem pessoas que precisam ser perdoadas, perdoe. Se você tem sido exagerado em coisas que não precisa, e Deus está falando, você está passando dos limites, você está sendo tolerância zero, enquanto Deus fala é amor, que é a minha palavra. Então, quinta-feira, agora, a Priscila, né, ela teve uma direção de Deus, né, ela compartilhou aqui conosco, né, uma palavra de Deus para ela, que o Espírito Santo mostrou para ela, que, né, havia, né, a palavra de ordem é o amor, é tudo o que nós temos falado.
Deus é amor. Deus quer que a gente ame, mesmo que a pessoa não mereça. É para isso que nós somos chamados, para amar. E o amor, você tem também, quando você tem amor, você não fica olhando, porque o amor não é egoísta. Ele não olha, ele começa a olhar para os outros. E confia no amor de Deus na sua vida. Então, a palavra que o Senhor trouxe para Priscila, que confirma aí a direção que nós já vimos falando, ela mostra que o caminho, a palavra-chave que vai vencer todas as guerras é o amor. É nós termos compaixão, assim como Jesus tinha compaixão. Você ser misericordioso, porque nós temos sido, às vezes, pouco misericordiosos. Nós queremos julgar, queremos sempre, corte-lhe a cabeça, né? Então, amor, né? Porque Deus nos ama, nós precisamos amar também. Nisto, nós seremos olhados como discípulos de Jesus, se nós tivermos amor. Mas, mais do que isso, né? Também, né, dentro do que a Priscila comentou, que o Espírito Santo mostrou para ela, um grande abismo, que é o perigo que todos nós estamos passando. O abismo tem muito grande, muitas pessoas estão caindo nesse abismo, mas para poder, como é que a gente vê e tem pessoas que não vê o abismo? Por que tem pessoas que vê esse abismo e estão vindo para Deus, buscando a direção de Deus, e tem pessoas que falam assim, estou nem aí. Porque o coração está endurecido, né? Tem um muro de concreto, né, Priscila? É a visão que Deus deu para ela, um muro de concreto que é o coração de muitas pessoas, endurecidos por tanta, às vezes, pauladas, né? O mundo vai, né, batendo, e você, de repente, você falou assim, chega, não tem mais amor aqui, secou, agora é paulada também. Não, Deus não falou isso. É para amar independente e acreditar que essas pauladas vêm para nos testar, para ver se nós estamos preparados, porque nós estamos sofrendo, mas nós não vimos ainda a glória de Deus que Ele está preparando para nós. Você está vendo lutas, mas você não viu o que Deus preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Irmãos, então eu queria dizer para vocês o seguinte, quando Josué tinha que atravessar o Rio Jordão, né? Ele tinha grandes situações que a Bíblia mostra, né, que Deus trouxe de vitória. Primeira coisa que o povo de Deus viu foi Deus parar o Rio Jordão. Já pensou um negócio desse? Atravessar um rio enorme, na cheia, e Deus parar um rio para você, povo de Deus, passar? Isso é Deus na nossa vida. Deus está falando o seguinte, né? Se prepara, santifique, porque Deus está falando o seguinte, tem coisas que você não sabe como é que vai ser. Tem coisas que é que nem um Rio Jordão, você fala assim, como é que eu vou passar? Só Deus mesmo, e é Deus que falou o seguinte, eu vou parar o Rio Jordão na sua vida. Eu vou fazer coisa que você não imagina, mas santifique. Santifique. Santifique começa a quebrar esse coração duro. Começa a arrepender do momento que você deixou de ser misericordioso, momento que você passou a ser tolerância zero. Não, lembra aquilo que Jesus nos ensinou a amar, independente se a pessoa merece, a ame, porque nós também não merecíamos e o Senhor nos amou, amém? Então, primeiro milagre, parar o Rio Jordão. O segundo milagre, as muralhas de Jericó, né? Que você olhar ali na Bíblia, né, depois que Josué atravessa o Rio Jordão, o primeiro desafio é vencer Jericó, uma cidade morada. Eu não vou pregar aqui sobre Jericó, vocês já devem ter ouvido essa passagem. Mas Deus falou o seguinte, eu vou derrubar aquela muralha. Então, você tem luta, você tem muralha na sua vida, Deus está falando, santifique, limpa o seu coração, conserta com Deus, porque você vai ver milagres acontecendo. Não vai ver milagres, aquela pessoa fala assim, não concordo. Então a pessoa que não quer ver milagre, que não quer ver Deus agir, não vai ver. Mas se você confiar no Senhor, né, e falar, Senhor, eu creio que essa palavra eu tomo como uma promessa na minha vida, e coisas que eu estou lutando, que não estou conseguindo vencer, essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Mas começa a se consertar.
Eu não sei, ora, peça a direção do Espírito Santo, peça para ele falar, o que é santificar, Senhor? O que eu preciso? Sei lá, se é pedir, perdoar pessoas que você não perdoou até hoje, você ser mais, né, misericordioso, se você servir aquilo que o Senhor já te falou, enfim, eu não sei, é você e Deus, né? E faça isso, né? Para que você experimente o que Deus tem para nós, para cada um que crê na sua palavra, né? E aí, por último, né, a última vitória, até comentei quinta-feira, né, que eu estava lendo aqui, uma coisa impressionante, talvez você já viu, talvez você não leu na Bíblia. Josué já tinha vencido Jericó, depois ele perdeu lá, o povo perdeu na batalha com o povo de Ai, que é uma cidade bem menor, mais fácil de conquistar, mas tinha pecado no meio do povo de Deus, e por causa disso eles perderam, né? Depois Jericó, Deus mostrou para Josué, e foi tirado o pecado, aí Deus deu a vitória, e foi vitória sobre vitória. Mas uma vitória impressionante, 5 reinos se juntaram contra o povo de Israel. 5 reinos. Então era muita gente para lutar. E Deus chamou Josué e falou assim, Josué, eu já entreguei esse povo nas suas mãos, vá, né, e luta que eu vou vencer essa luta por vocês. Então, o povo de Deus só tinha que lutar e o inimigo ia ser derrotado. Só que era muita gente, imagina um exército quase grau, tinha 5 de um lado e 1 do outro, né? E aí Josué, eles estavam vencendo, né? Matava gente para todo lado lá, mas era muita gente. E aí Josué olhou assim e falou assim, meu Deus, né? 5:30, né? Um exemplo, não sei, estou dando um exemplo aqui, né? Vai escurecer. E se escurecer, esse povo vai fugindo, na escuridão ninguém acha, né? E ele vai embora. E aí, nós não vamos vencer? Aí Josué não teve dúvida, né? Senhor, o sol não pode se pôr enquanto nós não ganharmos essa guerra. Detenha o sol e detenha a lua. E a palavra de Josué, Deus honrou. E a palavra está lá, se eu não me engano, é Josué 15, 18, uma coisa assim. Está lá. O Deus falou assim, está escrito assim, a única vez no mundo que Deus fez, é a única e última, e Deus faria, é parar o sol e parar a lua, e foram 2 dias de guerra, até matar todo mundo, para completar a vitória. E Deus segurou o sol, segurou a lua. Nem o sol se punha, nem a lua vinha, né? Porque a lua representa a noite, né? Nem o sol se punha, nem a lua também. Mas, irmãos, é isso que eu estou falando. Deus está falando para nós que vem lutas grandes. Não importa o nome, se vai vir dificuldade financeira, econômica, se vem pandemia, se vem o que for, Deus está falando, você é a minha igreja, você é o meu povo. E é em você que eu estou dando a vitória. É para a igreja de Jesus, para aquele que crê e que santificar vai ver milagre de Deus. Amém? Você acredita nisso? Então vamos orar, vamos tomar posse dessa palavra, ficar em pé, vamos encerrar agradecendo a Deus por esse momento, essa palavra que o Senhor me inspirou a trazer.